O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Marta Meitinho Oliveira, São José Almeida, Sónia Sapage. Eu sou Helena Pereira e dou-lhe as boas-vindas a mais um Poder Público, que esta semana podia ter como subtítulo Fazer Mais e Melhor. É o título de um longo artigo de opinião que Cavaco Silva escreveu esta semana para responder ponto por ponto ao discurso de António Costa na tomada de posse da sua primeira maioria absoluta. Um artigo interessante, com ironia, com conselhos, muitas farpas e em que até chama ao socialista de colega. Mas esta expressão, fazer mais e melhor, também se pode aplicar ao recém-eleito líder do PSD, Luís Montenegro, que bateu Moreira da Silva com uma expressiva maioria, 72,5%. Mas é possível fazer mais e melhor? Sim, fazer mais e melhor do que o seu antecessor Rui Rio, porque é isso que todo o PSD espera dele. Por fim, esperamos também que os juízes do Tribunal Constitucional escolham com mais cuidado e melhor o futuro juiz que pretendem cooptar para o Tribunal, já que o chumbo de Almeida Costa foi inédito e, acima de tudo, desprestigiante para aquele Tribunal. Marta, começo contigo e com Cavaco Silva. Cavaco responde, como eu estava a dizer, a todas as críticas que Costa lhe fez no discurso da tomada de posse, nomeadamente dizendo que a sua maioria absoluta iria ser diferente da de Cavaco, porque iria haver mais diálogo com a concertação social, com os partidos de oposição e, sobretudo, mais crescimento económico. Tudo coisas que Cavaco vai reivindicar. Afinal, quem é que tem razão? Costa ou Cavaco? Acho que o artigo de Cavaco é precisamente para dizer que no fim vamos ver quem é que tem razão. Ou seja, ele deixa uma espécie de um caderno de encargos, só lembrar aquilo que aconteceu durante o mandato dele e durante a maioria absoluta dele, a primeira e depois também a segunda. Deixa uma espécie de caderno de encargos a Costa, dizendo-lhe que agora tem maioria absoluta, portanto pode fazer as reformas que são úteis para o país e pode fazê-las com diálogo, como defende, não mostrando aquela ideia do poder absoluto. E, portanto, eu acho que a resposta a essa pergunta nós só vamos ter no fim deste mandato de Costa, provavelmente. Na leitura do artigo, dei-me ao trabalho de contar o artigo é muito exaustivo e muito detalhado e Cavaco faz uma lista de reformas para provar que foi dialogante. Sim, que fez com o PS, que muitas vezes era o PS que não queria. E então eu contei as reformas que ele diz que fez com o PS e que vão de áreas desde os transportes à educação, ao Código Penal, portanto é bastante transversal do ponto de vista das áreas setoriais que abrange. São 11 que ele diz que fez com o PS. E aquelas que ele gostava de ter feito com o PS e que o PS não deu a mão, nomeadamente uma que é bastante... o pô-la lá é bastante interessante, que é aquela ideia, aquela reforma de privatizar os órgãos de comunicação social. Exatamente. Exato. Porque dizendo que o PS... É a primeira que ele refere. O PS gosta muito de controlar os jornalistas e que é amigo dos jornalistas e não sei o quê. E dessas reformas que ele gostaria de ter feito com o PS e que o PS não quis juntar-se, são 5. Portanto, nós temos aqui um conjunto bastante alargado de exemplos em que agora Costa vai ter que mostrar que também sabe dialogar, também sabe chegar a acordo para fazer reformas e pronto, vamos ter que dar um bocado de tempo para ver o que é que acontece agora e para ver na comparação como é que isto fica, não é? Uhum. Ele diz outra coisa para se justificar que não houve todas as reformas que gostaria, que não as fez todas com o PS, que é que o PS, como perdeu durante aqueles 3 mandatos, ficou rancoroso e não quis fazer as reformas. O que deixa a entender que pode acontecer o mesmo com o PSD e depois Costa pode não conseguir dialogar tanto como aparentemente quer. Sim, é verdade. São José, isto também foi um pouco inédito, tanto o artigo
com uma forma irónica com que Cavaco Silva escreveu, que é algo a que nós não estamos habituados. Atrevo-me a dizer até que nem parecia uma coisa escrita por ele. O que é que achaste do artigo? Inédito, só se calhar alguma ironia. Porque o Muita presidente. ironia, muita. Sim, Está pejado de porque, sim, ironia. então própria, Sarcasmo, mais para- que Sarcasmo, ironia. exatamente, exatamente. em relação ao professor Cavaco Silva, de facto, é uma surpresa, não é? A memória que há dele é de uma pessoa sisuda e sóbria. Não tanto sóbria, mas sisuda e com pouco humor. Mas não acho inédito. Cavaco Silva tem pontuado a sua carreira quando não está no poder, não é? Mesmo antes de ser Presidente da República, há o famoso artigo dele sobre a moeda boa e a moeda má, sobre Santana Lopes, não é? Portanto, ele tem tido sempre uma atitude de não deixar que o tempo lhe retire um certo estatuto de estadista e de líder, de liderança que teve neste país. Mas indo ao conteúdo do artigo, eu não posso, discordar inteiramente do professor Cavaco Silva. Vamos por partes. Eu não sei se havia necessidade do professor Cavaco Silva vir neste momento dizer, elencar as reformas que fez, mas o que é um facto é que Cavaco Silva, como primeiro-ministro, foi um primeiro-ministro reformista que transformou profundamente este país. Está bem que era o momento em que ele lá chegou, está bem que era o momento em que entramos na Europa, está bem que a conjuntura era Havia outra. ventos favoráveis, não é? Pronto, está bem tudo. Agora, que ele fez, e fez muito mais do que isso que diz aí, não é? Nesse artigo. Pronto, portanto, não, é de facto um consolado à frente de governos, 10 anos, em que Cavaco Silva transformou o país, gostasse ou não se gostasse do estilo dele. E aí Costa também tem razão quando diz que pertenceu à geração, ficou traumatizada por aquele estilo. É a minha geração, também fiquei na altura, embora reconheça hoje a Cavaco Silva o papel importantíssimo que ele teve Também neste éramos país. um país muito atrasado, não é? Sim, 80 também, em Irene, éramos muito 86. atrasados, mas o que é Uhum. facto é que também é fruto do contexto em que ele lá chega e do momento em que chega, porque isto tem sempre a ver com os momentos em que se está, não é? Uhum. Ninguém Mas achas faz. que o artigo só dá um lado da história? Não digas Não, tudo. não dá, não dá só um lado da Ok, história, dá um lado da história correto. De ok, facto, aquilo é ok, verdade e Cavaco Silva fez mais do que diz ali. ok. E a parte O que é a traumatizante, introdução? então? O que é a introdução, só meu? O que é a introdução de Portugal na Europa? O que é a introdução de uma sociedade de consumo em Portugal e de uma modernização, de facto, de Portugal, é feita durante os 10 anos de Cavaco Silva. Eu não sei se fosse outro que estivesse lá, se teria feito tanto pelo desenvolvimento do país como ele fez. É evidente que podemos dizer que foi quando começou os grandes negócios de corrupção com fundos europeus, os transitares de políticos para a economia quando saíam do governo. É evidente que há uma herança péssima, entre elas o estilo autoritário e ríspido que Cavaco Silva tinha, a que Costa se referiu no discurso, prometendo ser dialogante. O contraponto é que espero que Costa, de facto, consiga ser dialogante e menos ríspido, que não dê sinais de autoritarismo, mas anseio que António Costa consiga também transformar o país. Percebo que nos primeiros 6 anos, fruto da dependência do PC e do BE, não tenha caminhado por aí. Espero que agora tenha condições, até porque está num momento em que tem o PRR, os novos quadros comunitários, Portugal 2030, etc., consiga fazer uma transformação do país para melhor. É evidente que tem um contexto péssimo, a guerra na Ucrânia, o pós-pandemia, não vale a pena alargarmos. Agora, o que o professor Cavaco Silva diz no artigo, sobre o que fez, até fez mais do que lá está. Quanto à ironia, olha, está mais descontraída e dá-se mais à vontade,
menos timidez. É preciso Exatamente. lembrarmos que o professor Cavaco Silva é uma personalidade e sempre foi muito tímido. Não é inseguro, é tímido. E, portanto, é natural que também não tivesse à vontade para ter um grande sentido de humor antes. E olha que é uma conquista da idade e é bom para ele. Eu só quero Terminas dizer uma bem. coisa Sim, sobre diz. o artigo, que o artigo vem claramente preencher um vazio na oposição, isso sim. Mas isso é claríssimo, não é? E aquele sarcasmo, a ironia, como lhe chamaste, ah, é uma vivacidade, digamos assim, que nós achávamos que estava perdida e pelos vistos não está. Mesmo depois do discurso de vitória de Luís Montenegro, podia ter sido um momento para dar realmente essa vivacidade, não é? Que não Aliás, houve. espera lá, aliás, deixa-me dizer-te uma coisa. Diz. Fazendo esse lado da leitura, eu acho que aquele artigo é tão crítico para o primeiro-ministro como é para o Para. PSD. Pois. Porque Cavaco Silva vem mostrar que ainda é ele o grande líder do PSD e o grande líder da oposição. E que depois dele não aconteceu nada, não é? Nada, não há E que, ninguém. e que ninguém veio defender o seu legado, no fundo. Sim, também Teve é que vir, verdade. teve que vir Porque ser se tu ele. falares hoje, É verdade. se tu olhares hoje para o PSD, o grande sucesso governativo do PSD é Cavaco Silva, Mas mais é que Sá Passos. É Carneiro. mais Passos agora, para esta Não, geração, mas não eles é? falam do Passos, mas o Passos não teve, nem de perto nem de longe, o Pois, mas esta sucesso de geração, Cavaco. exatamente. A grande É, herança de sucesso a é. transformar Portugal é Cavaco Silva a melhorar Portugal. Passos teve que agir em contraciclo, Exatamente. teve Mas que gerir uma crise e uma intervenção externa. vamos Mas eu lá a acho isto. muita graça que o PSD hoje, parece que as pessoas hoje não têm memória, é uma coisa que acho que é geral à sociedade, mas aí assola também o PSD, mas isto é uma crítica direta também para o PSD, porque o PSD reivindica Passos que parece o Santo António ou o Santinho do altar, agora que estamos São nos Santos Sebastião. Populares, É o não São é? Sebastião. Dom Quando Sebastião. tem no seu património o professor Cavaco Silva, que está vivo e que, como Ó primeiro-ministro, Sr. foi José, importantíssimo. o líder do PSD é mais novo do que eu. Atenção. Sim, está bem, mas é bom que Já ele estou saiba aqui. quem é que é o professor Cavaco Silva. Mas isto leva-nos realmente ao segundo tema, que são as diretas do PSD, lá está, em que temos dois números, 72,5%, que foi a percentagem obtida por Montenegro, e 39,5%, que foi a percentagem da abstenção. Sónia, se juntarmos estes dois dados, que conclusões podemos retirar? Dá mais de 100%. Estou a brincar. Foi uma grande vitória, é o que mostra os 72,5%, que tem a vantagem de não deixar nenhuma margem para dúvidas. Quando uma pessoa vence com mais de 70%, se não consegue unificar o partido a partir daí, ninguém vai conseguir. Ele, aliás, deu alguns sinais importantes no discurso da vitória nesse sentido, de que tem noção da importância que é a coesão no partido e o quão isso tem relevância nos próximos anos do PSD e do esforço que é preciso fazer para isso, no sentido da pacificação interna. E também ficou claro, do lado do adversário, que apesar disso, nada acaba aqui, ou seja, Moreira da Silva não é um acabado para a política e não sabemos se daqui a 4 anos e meio, quando houver legislativas, será mesmo Luís Montenegro a disputar as futuras eleições. Mas os 39 e tal da abstenção também são um número muito preocupante. Portanto, tens um dado positivo e um dado negativo. E para mim esse é um sinal, há dois, esse é um dos sinais nada positivos. Pelo que eu percebi foi a participação mais baixa de sempre em eleições diretas E no segundo a PS. Sofia Rodrigues escreveu, duplicou em relação à última eleição, Pois, que já foi bem disputada. votaram 27 mil pessoas das 44.600 e tal que podiam votar. Portanto, isto revela um certo alinhamento do PSD e de uma eleição que nós aqui falámos muito sobre isso, achávamos que era muito importante para definir o futuro do partido. Mas outro dos pontos negativos que eu queria salientar nesta eleição, e que não é propriamente um número,
tem a ver com os casos que foram revelados pelo Observador, daquelas confusões eleitorais, e digo confusões para não dizer outra coisa pior, porque merecia. Eu digo que por ti é fraude eleitoral. Eles contam, para quem não leu, eles contam histórias rocambolescas que se passaram em mais do que um concelho, portanto não é um caso isolado. Eles dão o exemplo, por exemplo, de Castelo de Paiva, onde todos votaram em Luís Montenegro, incluindo alguns militantes que não votaram mesmo e que assumem ao E que assumem que Observador não estavam lá, que não é? não Sequer. estavam lá. Uma das pessoas estava com Covid isolada em casa. Outras pessoas não estavam no conselho naquele dia, portanto não houve voto móvel no PST. Chapelada, chama-se chapelada exato. também. Portanto, isso não é uma coisa nada positiva. Isto, quase em todas as eleições nós ouvimos estes casos e não mudam. O Observador também contava outro caso de Vimioso, em que havia imigrantes que estão a viver em França e que votaram no conselho. Ou seja, não votaram, alguém votou por eles, não é uma coisa de eleição da Associação de Estudantes, eu nem sei o que dizer. Eu sei que estes casos não põem em causa a vitória de Luís Montenegro, mas que não são dignos de uma eleição de um partido que é o maior partido da oposição e já foi muitas vezes o maior partido português, não são. É uma pena. Impressionante essas histórias. Marta, entretanto, Luís Montenegro anunciou que ia ter gabinete em São Bento, no Parlamento, apesar de não ser deputado. Já sabe como é que vai ser a sua estratégia, porque ele realmente tem esta dificuldade. Não é deputado e herda um grupo parlamentar, praticamente Rui Rio, com poucas pessoas da sua confiança política. Sim, já se percebeu um bocadinho da estratégia, e nos próximos tempos perceberemos de certeza mais. O que ele tem transmitido, e as pessoas próximas dele têm transmitido, é que ele quer usar esse gabinete que existe no Parlamento para o presidente do PSD, para ir em debates importantes, em momentos importantes, e que possa andar nos corredores, falar com jornalistas. Não pode, obviamente, participar nos trabalhos, mas pode andar ali a fazer algum trabalho de bastidores, digamos assim. Mas não vai ser só isso. Nós percebemos que ele não vai usar exclusivamente, ou não vai assentar a estratégia dele de líder da oposição exclusivamente nesse espaço, porque é um espaço, de facto, onde ele não participa depois na parte essencial, que são os trabalhos, não é? E vai andar um bocado pelo país. Já sabemos que ele vai começar a fazer alguns encontros com distritais, uma coisa que vai parece ir um bocadinho ao encontro daquela ideia da necessidade de mimar o partido, depois de Rui Rio ter sido um líder que era considerado como um pouco afastado em relação às estruturas de base do partido. Mas eu acho que, obviamente, a forma como ele fará, como ele implementará a estratégia dele é importante, porque dá-nos sinais sobre como é que ele quer conduzir a liderança dele no partido, mas parece-me que ele terá algumas dificuldades, independentemente da estratégia que ele terá, porque Luís Montenegro foi líder da bancada do PSD, enquanto Passos Coelho era líder do partido, e, portanto, é muito fácil, por exemplo, para, neste momento, o PS e o Governo fazer um levantamento de tudo o que Luís Montenegro disse no Parlamento quando era líder parlamentar, nomeadamente a defender medidas que o Governo de Passos Coelho teve que implementar com o programa da Troika e que foram muito duras para os funcionários públicos e para os pensionistas, nomeadamente, e é muito fácil fazer um levantamento de declarações de Luís Montenegro e basicamente expor aquela que é a grande dificuldade agora do PSD, que é afastar-se dessa imagem com que ficou dos tempos da Troika, de que foi muito duro com duas classes, que são basicamente as classes que elegem partidos e que põem partidos a governar. E, portanto, eu acho que a principal dificuldade dele vai ser essa, assim, aquela mais notória, porque ele está, de facto, muito colado. E eu lembro-me, por exemplo, que ele, na entrevista que nos deu a nós e à Renascença, agora durante a campanha para a liderança do PSD, uma das declarações mais importantes dele, que nós escolhemos para título, é uma declaração muito a olhar outra vez para trás. Ele identifica-se com Passos, uma escola Costa a Sócrates, e, portanto, continuamos um bocadinho nesta coisa de a olhar para trás. Quando o partido está, quem observa o partido de perto fala em falta de ideias, na necessidade de ter as elites mais próximas do partido, construir um programa com pés e cabeça
que não sejam apenas umas bocas que se mandam no ar e que depois, ou então projetos de reforma que ficam escondidos na gaveta e ninguém sabe propriamente que existem, porque eles até podem existir. E eu acho que essa é que é a verdadeira diferença que ele pode fazer, se ele quiser fazer e se ele conseguir fazer e se tiver condições para isso, que é dar densidade ao PSD e ao partido e descolar ou tentar encontrar uma narrativa que permita não renegar essa parte de Passos Coelho e continuar a fazer o seu caminho daqui para a frente, não é? E falar, como tu dizias, para os mais idosos, para os pensionistas, para os funcionários públicos. Sim, nós vimos nestas eleições. E mais sofreu durante a Troika. Sim, e nós vimos nestas eleições que quem deu a vitória ao PS são as pessoas com mais de 65 anos. Portanto, não há como negar esta evidência, basta olhar para os números e dizer, é para aquelas pessoas que nós temos que falar, nós temos que encontrar uma narrativa para, tendo em conta o nosso passado, construir um caminho daqui para a frente. E eu acho que esse vai ser o principal desafio, independentemente de se é no gabinete de São Bento que ele faz ou no gabinete de São Caetano à Lapa. Não interessa onde seja, ou na rua. Ou num palco de uma aldeia qualquer do interior, não interessa. Exatamente. Olha, deixa-me só fazer uma retificação, porque enquanto a gente estava a falar, eu fui confirmar a data de nascimento de Luís Montenegro, ele é um ano mais velho do que eu. Afinal. Pronto, ainda bem, confirmaste isso. Então tá. Também é de fevereiro, mas é um ano mais velho. Pronto, agora feita a retificação, passamos para o último tema. Agora toda a gente vai ficar a saber quantos anos tens, Helena Pereira. Mas no meu perfil do público está lá, nasci num belo ano, 1974. Ele nasceu num ano menos belo, 1973. Portanto, finalmente vamos ao chumbo de um juiz do Tribunal Constitucional indicado pelos próprios pares, e começo por ti, São José. Tudo isto que se passou parece-me novo. Esta semana, a constitucionalista Teresa Violante, que deu uma boa entrevista ao público, lembrava que na revisão constitucional que desenhou o modelo de indicação dos juízes para o TC, só foi avante esta hipótese de cooptação, porque PSD e PS a determinada altura se desentenderam, porque a ideia inicial era que todos os juízes fossem indicados pelos partidos, ou seja, eleitos pela Assembleia da República, e ficou que 10 seriam eleitos pelos partidos e 3 cooptados entre os juízes eleitos. E os que são indicados pelos partidos são indicados em lista fechada e não em nome individual. Ou seja, ela própria chamava a atenção que seria melhor haver listas uninominais de forma que o escrutínio funcionasse de uma forma melhor. No fundo, são ideias boas para nós debatermos, que implica uma revisão constitucional, eu sei, mas aproveito estas ideias expostas em cima da mesa para nos ajudar a discutir um bocadinho aqui o que aconteceu. Não achas que isto vai desprestigiar, como há pouco dizia, o Tribunal Constitucional, e se calhar pode vir fazer repensar um bocadinho estas regras de nomeações? Bom, primeiro agora uma correção, estamos no dia das correções. O terem lista única ou não única não é revisão constitucional, é revisão essa não é? Da lei orgânica do Tribunal Constitucional. Então ainda mais fácil, ok. Penso eu. Primeiro eu quero congratular-me, e acho que aumenta imediato a uma das tuas perguntas, quero congratular-me com o chumbo da cooptação deste senhor professor Almeida Costa. Constitucional, Almeida Costa, porque acho que é uma prova de vitalidade da democracia e do civismo em Portugal. E eu já nem discuto se ele tem ou não argumentos na fundamentação das suas teorias sobre aborto, baseados em experiências em campos de concentração, que isso de facto é uma indignidade, eu já nem vou tão a montante nem tão base. Ele até podia argumentar com a teoria do Einstein ou com a física quântica, que para mim ter aquelas posições sobre o que são os direitos das mulheres são aberrantes e são uma regressão civilizacional. Se fossem levados para o Tribunal Constitucional, seria uma regressão civilizacional, como acho absurdo e autoritário mesmo as posições que ele defendeu numa comissão parlamentar em relação ao segredo de justiça, ignorando completamente o que diz o direito internacional e europeu sobre o que é a prevalência do interesse público no que é o jornalismo em relação ao segredo de justiça.
Mas, tirando isto, que era eu acho que o país deve fazer uma festa, aproveitar os Santos Populares para também festejar isto. Em relação ao que disse a professora Teresa Vilante, tive a amabilidade de parte de uma pessoa que me mandou o print screen de um post, acho que se chama post, do professor Pedro Magalhães no Twitter. Eu não tenho Twitter, mas mandaram-me isto. E ele faz uma história muito interessante sobre a revisão constitucional de 82 em relação a esta questão mesmo, através de um relato de um fundador do PS, um importantíssimo deputado e legislador deste país e constitucionalista, o Luís Nunes de Almeida, socialista do Foi presidente do PS. PC, não foi? Sim. E que morreu muito novo, infelizmente, para o país. E, portanto, deste relato percebe-se que não houve um desacordo entre PS e PSD, não é? Porque o modelo anterior, tanto quanto agora estou a falar de memória, mas tanto quanto percebi e quanto tenho memória, o PS tinha-se comprometido a dar eleição de juízes ao presidente. O PS recua. Por causa do Ramalhianos, não? Pois, o PS acaba por recuar, cria-se um impasse. Numa reunião que Pedro Magalhães descreve, que juntou Mário Soares, Almeida Santos, Luís Nunes de Almeida, Pinto Balsemão, Freitas do Amaral e Marcelo Rebelo de Sousa. E nessa reunião, há cedências em cedências e às tantas, o PSD propõe um modelo que o PS aceita e que acaba por vigorar. Desta cooptação. Que é este modelo da cooptação. Ok. Em relação à cooptação por lista, além de penso ter que ser na lei orgânica do TC, eu lembro que teria que haver aí um reajuste temporal, porque neste momento, por não ser por lista, os mandatos dos juízes cooptados estão descoordenados, ou seja, nós agora só elegemos um, porque os mandatos vão acabando em tempos dispares. Diferentes, ok. Portanto, eu não sei como é que isso poderia, quer dizer, com certeza que se pode reajustar, mas eu não sei, não sou jurista, não sei como é que isso se resolveria. Agora eu quero insistir numa questão que é assim, e outro dia fizemos uma notícia com declarações, notícia que eu falei com ele e escrevi, do deputado do PS, Pedro Delgado Alves, em que ele falava a título individual, portanto não era uma coisa que comprometesse o PS, mas aquele dizia com muito bom senso que este problema colocou-se agora de rever leis do Tribunal Constitucional, rever cooptações, rever a Constituição no Tribunal Constitucional, por um problema humano, por aquela pessoa em causa. Este problema nunca aconteceu. Portanto, se calhar o que não funciona, não são as regras do TC que funcionam mal. Se calhar o que é preciso é que quem escolhe nomes para cooptar esteja mais atento a quem escolhe e às polémicas que pode causar. Sónia, como é que achas possível realmente as coisas terem chegado a este ponto? Porque foi uma humilhação para Almeida Costa, mas ele também, ele já devia ter percebido que era isto, que o desfecho ia ser este. Ele podia ter declinado a sua cooptação, não é? Ele podia ter recusado e não havia maneira de evitar isto? Parece-me que sim, não é? Olhando pela lógica, uma pessoa que se sente acossada, como é impossível que ele não se tenha sentido, pode tomar de sua livre e espontânea vontade a decisão de não continuar com aquela não é uma candidatura, enfim, mas claramente ele não quis fazê-lo e achou que não havia necessidade, claramente, não é? Também é estranho, é tudo estranho. Não sei se acreditou que não acontecia. Agora, para mim, havia sempre a possibilidade disto acontecer. E porquê é que eu acho que havia sempre a possibilidade disto acontecer? Porque isto foi um processo absolutamente inédito. Nós nunca tínhamos sabido de uma coisa destas. Como é que uma coisa destas acontece? Como é que se processa a cooptação? Nunca uma votação tinha sido tão transparente, comunicada, etc. Portanto, o facto disto ter acontecido assim, a mim já me dava algumas indicações de que o desfecho podia ser este. Assim como o caso do aborto que está a acontecer nos Estados Unidos, o facto de ter vindo cá para fora
aquele draft também dá-me a entender que pode já não ser aprovado, não é? Portanto, alguém passa a informação cá para fora, como neste caso, alguém lá de dentro achou que era incrível aquela pessoa estar a ser nomeada, ou não é nomeada, é cooptada, e passou a informação cá para fora com um objetivo, não é? Que era manipular, de certa forma, o processo. E depois aconteceu assim, portanto, para mim era mais ou menos expectável, se bem que nós nunca sabemos, eles dividem-se, são uns escolhidos por uns partidos, uns pelos outros, enfim, mas eu acho que podia ter acontecido. Ouvi a direita muito indignada, ainda hoje de manhã, a dizer que isto nunca teria acontecido com uma figura de esquerda, por exemplo, que defendesse a eutanásia, que também é uma coisa que não está prevista na Constituição. Ouvi dizer que o que aconteceu foi a polícia do pensamento censurar um juiz muito capaz e com um currículo profissional impecável. Não foi assim que disseram, mas... Ora, eu só quero dizer uma coisa, mais nada. Há uma razão para, neste caso, as opiniões do juiz terem tido um escrutínio tão apertado. E a razão é que ele estava indicado para um tribunal constitucional que controla, entre aspas, a Constituição, não é? Que está a ver o que é que vai contra a Constituição, o que é que não vai, o que é que está de acordo, que leis é que estão de acordo com a lei fundamental. E várias coisas que ele defendia eram contra a lei do país, eram contra a nossa própria Constituição, que ele deveria defender uma vez no Tribunal Constitucional. Portanto, isto para mim era já por si uma razão para ele ser tão escrutinado. Uma delas, uma das questões, aquela que tem a ver com a não é a liberdade de expressão, é a liberdade de imprensa, não é? Aquela questão do segredo Os de jornalistas justiça. devem ser punidos pelo quebra. Sim, bom, isso, enfim, são coisas do direito internacional, são coisas da Constituição, são o aborto, que é outra coisa que ele também comenta, uma coisa que foi referendada. Portanto, que garantias é que nós podíamos ter enfim, que a Constituição ia ser totalmente defendida? Uhum. Eu só dizer uma coisa, se um partido soubesse que um juiz era defensor da pena de morte, era capaz de o indicar para o Tribunal Constitucional. Eu sei que é um bocadinho de demagogia, é levar isto a um extremo, mas é uma coisa só para refletirmos, não é? Uhum. Acha que a partir de agora vai haver mais cuidado, mais escrutínio da parte da opinião pública dos deputados que ouvem na Assembleia os candidatos a TC nas próximas escolhas, pelo menos espero que isso venha a acontecer. E eu espero uma outra coisa em relação a isto, que os partidos políticos, e nomeadamente o PS, tenham estratégias mais afinadas, ou que tenham até estratégias, porque eu não sei se o PS tem tido estratégias, ou o PSD, para a nomeação dos juízes para o Tribunal Constitucional, porque de facto é um órgão de legalização fundamental. E o escrutínio sobre quem o integra tem que ser máximo, não pode ir para lá qualquer pessoa. Como a Sónia dizia, o exemplo que ela deu, por muito demagógico que pareça, é um exemplo lapidar para se perceber o que está em causa. Quem vai para lá tem que, de facto, integrar o que é o mainstream político e jurídico e constitucional deste país, porque é o padrão do país. Não é franjas de pensamento radical à volta de cada assunto. Agora, para fechar com os nossos públicos e notórios, Marta, dou-te a palavra em primeiro lugar. O meu público e notório é a semana dos 4 dias. Porque então és contra a semana dos 4 dias? Não, eu sou super a favor, desde que não haja corte salarial, claro. Sou super a favor porque, sendo a favor, por exemplo, para mim hoje podia ser sexta-feira, não é? Em vez de ser quinta, era como se fosse já o último dia, amanhã eu não trabalharia, por exemplo. Eu acho que este tema é um tema de sucesso sempre. Basta falar no assunto e aquilo cresce, porque de facto eu acho que todos nós temos assim a ambição de trabalhar menos um dia por semana. E o que eu acho curioso é que isto reaparece numa semana em que estamos a falar apenas de um estudo sobre o assunto e reaparece na semana em que nós tivemos a lista do professor Cavaco Silva sobre as reformas que ele fez.
Pronto, então é assim este contraste entre uma lista enorme de reformas que vão dar de várias áreas para um estudo. Pronto, eu acho que vamos ver agora o que é que acontece sobre a semana dos 4 dias neste governo de maioria. Exatamente. Sim, exatamente. Vamos ver. São José, e tu, o que é que escolheste? Eu já dou o meu número, mas em relação ao que diz a Marta, é uma expectativa boa, mas eu lembro-me, eu penso que isto é uma ideia que irá fazer o seu caminho, que eu pertenço a uma geração em que eu já viva, as pessoas trabalhavam 6 dias por semana. Eu andei numa escola primária em que tinha aulas ao sábado. Eu cheguei a ter aulas ao Eu cheguei sábado. eu cheguei a ter aulas sábado de manhã, é verdade. Sim, Sim, como era- já baixou de 6 para 5, pode baixar de Sim. 5 para 4. Espero Pode. que aconteça ainda durante a minha vida ativa também. Marta, E o tem teu razão. público notório, vá, O meu conta lá. público notório é o número 56. Hoje trago um número. 56? E 56. E para ser muito rápida, é o número de propostas de alteração ao Orçamento de Estado que, em sede de especialidade, o Partido Chega aprovou ao lado do PS. Eu acho isto muito interessante, porque o Chega conseguiu ver, parece que foi o partido que apresentou mais propostas de alteração, das quais viu 0 aprovadas. E, aliás, serviu-lhe para cavalgar na sua narrativa, no final do orçamento, não é, Ventura? Cavalgar na narrativa que é o único partido da oposição, é o único partido que não viu nada aprovado, é o único partido com quem ninguém negocia nada. E congratulo-me que, apesar disso, dessa narrativa, Houve de muitos facto, pontos na de contacto, especialidade, afinal. o Chega tenha aprovado 56 propostas de Uhum. alteração ao lado Mas do olha, PS. isso é muito curioso vindo do partido que na noite eleitoral disse, do líder, vá, António líder, Costa, eu vou atrás de ti, não é? tenho mais 11 amigos para ir atrás de ti. E foi atrás dele. Exato. Para dar Atrás a dele, mão. a votar a 56 favor. propostas. Exatamente. Foi atrás dele em 56 propostas, como se viu desta Exato. vez. Exato. Sónia, e O tu? meu não é tão político, mas tem a ver com a Assembleia da República. Então, É um voto de congratulação apresentado pelo PST para homenagear uma figura de Braga. A figura chama-se Manuel Sousa Louro Mendes, nós não conhecemos, mas Quem ele é um mágico conhecido por Carter Mendes, acho eu, Carter Mendes. e vai ser homenageado? Faz 50 anos de carreira, não sei se o voto será aprovado, mas... Mas é mágico daqueles tirar o coelho da cartola? eu acho que é talvez a primeira vez que a Assembleia vota uma homenagem a um ilusionista. E quem é Mas que talvez tem seja algo Mas já isso isso? foi do outro. PSD? Foi do PSD? Não foi do PST? Não, sei, não sei, mas tem alguma foi. graça ser do PSD, no ponto em que o partido está. Eu acho que precisa de um número de magia para transformar aquilo outra vez no partido É. que era, não é? É. Pronto. Pode ser isso. Ainda Não contrata Há o uma senhor, explicação. ainda contrata o senhor como assessor. Exatamente. Acho muito bem terminarmos com um truque de magia. É para ser diferente desta vez. Fechamos com magia. Obrigada por nos ter acompanhado. Voltamos para a semana. Adeus. Deus. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.